Lista de documentos previstos para emissão. Por que é tão importante a gente fazer essa lista de documentos previstos, documentos que serão emitidos? Primeiro, porque essa lista vai te dar uma referência da quantidade, do volume de documentos que será emitido durante o projeto. E por que isso é importante? Porque você precisa planejar a tua equipe de controle de documentos. Precisa adequar a quantidade de pessoas à quantidade de documentos que você vai estar emitindo aí durante todo o projeto. Então vamos colocar aqui. Lista de documentos a emitir. O primeiro fator aí da importância da emissão de lista de documentos emitidos, então, é saber planejar a equipe de controle de documentos. Então, é muito importante aí que você consiga fazer um planejamento adequado da tua equipe de planejamento, porque nada mais triste de você conseguir fazer todo o trabalho técnico, fazer a documentação, fazer o projeto e não dar conta de fazer as emissões, de fazer as GRs, as guias de remessa e estar emitindo para o cliente na hora certa. E o segundo ponto importante que a gente tem com relação à lista de documentos previstos é porque você precisa dela para estar definindo os pesos na EAP, os pesos dos entregáveis. Quando a gente fala em engenharia de detalhamento, na EAP da engenharia de detalhamento, a gente fala normalmente em atividades e entregáveis. Por exemplo, atividades, cálculo de cabos, isso é uma atividade. O entregável é lista de cabos. Um outro exemplo, cálculo de flexibilidade, esse é uma atividade. Memorial de cálculo de flexibilidade é um entregável. E quando você tem pacotes de entregáveis, por exemplo, isométricos, você precisa definir a quantidade de isométricos que pertencem a esse pacote. Você precisa saber o 100%, porque quando você fizer emissões parciais desses pacotes, lá na hora da medição do avanço físico, você não tendo 100%, você não vai conseguir definir qual é o avanço parcial que você teve com as emissões parciais. Então vamos lá. O segundo ponto importante é a definição dos pesos dos entregáveis. Vamos colocar aqui pacote, para os pacotes, para aqueles entregáveis que são feitos através de pacotes na EAP. Então vamos pegar aqui o exemplo dos isométricos. Então, se você tem um pacote de isométricos lá, vamos sugerir aqui 200 isométricos, 200 ISOs. E você faz uma emissão parcial, porque normalmente quando você tem pacotes, você não vai entregar no projeto 200 ISOs numa vez só, você faz entregas parciais. Então vamos dizer que na primeira entrega parcial aí que você fez, você emitiu 20 ISOs. Então a gente sabe aqui que foi entregue 10%. Se você definiu na tua EAP que o teu 100%, 200 ISOs, você definiu que isso daqui é 100%, então. Quando você emite aí 20 isométricos, você sabe que 20 de 200 vai dar aí 10%. Aí você vai conseguir fazer de uma forma bem clara e bem fácil aí a medição das tuas emissões parciais. E esse tipo de pacotes de entregáveis é muito comum. A gente tem desenhos de base canaletas, a gente tem desenhos de forma e armadura das bases dos equipamentos, são diversos documentos do mesmo tipo que precisam ser listados aí nessa lista de documentos previstos. Fica essa dica aí, fazer a lista de documentos previstos na hora do planejamento ali do escopo, para que você consiga fazer o planejamento da equipe de documentação e também conseguir definir o peso dos entregáveis, dos pacotes de entregáveis ali dentro da EAP. Legal?